pessoal, retornando aqui diretamente do canal Educação, cumprimentar os demais polos, né, que estão aí espalhados pelo nosso Piauí, Padre Marcos, né, que a gente não tinha cumprimentado anteriormente, a todos os demais polos, né, que estão aí somando nesse processo formativo, né. Eu acho que chegar ao conhecimento a cada polo, a cada município é extremamente importante, né, traz uma formação com qualidade e direcionamento para o processo formativo de vocês. E não se limitem, pessoal, a estar só no curso técnico, vocês estão adquirindo formação técnica, mas sonhem alcançar novos voos, para que vocês possam direcionar. Ao longo das nossas disciplinas, né, a mim e dos demais professores, vocês têm uma base muito legal de direcionamento do que cai nos concursos, né, e essa parte de licitação é uma parte muito importante, né, nesse processo formativo. Vocês conseguem participar de seleções, processos seletivos, concursos dos municípios de vocês, do nosso estado, né, em outros estados, enfim, da União. Então, aproveitem bastante, né? Um processo de amadurecimento é individual, né? A gente vai evoluindo com o passar do tempo, a gente vai aprendendo com os erros, né? Com os acertos, e a gente vai conseguindo construir a nossa história. Então, busquem, né, de forma objetiva, trazer, né, esse direcionamento da formação de vocês. Em Dona Inocência está chovendo muito, né? É muito interessante, né? A gente está em vários locais no nosso Piauí, e a aula está ficando gravada, né? Vocês conseguem depois assistir com tranquilidade se tiver alguma interferência, e vamos seguir aqui, pessoal. Vai dando tudo certo, né? Os ajustes necessários vão acontecendo para ter a melhor qualidade, melhor entrega para vocês. Então vamos apresentar agora as modalidades, né, de licitação, de direcionamento, que vem a concluir, né, essa segunda etapa da nossa aula. Então vamos aqui dando sequência, tá? O que é que a gente tem aqui? As modalidades licitatórias. Então, as modalidades licitatórias, pessoal, são os diferentes tipos, né, ritos previstos na legislação para o processamento, né, da licitação. O artigo 22 da Lei 8666, ela menciona 5 modalidades, né, a gente vai destacar aqui para vocês, para que vocês possam perceber, né, esse destaque. Então, a gente tem, vamos só... Pronto. O artigo 22 da Lei 8666, ela menciona 5 modalidades. Quais são essas modalidades? Vou colocar até de outra cor aqui. A gente tem a concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. A Lei 9.472 de 97, ela prevê, né, a utilização da consulta exclusivamente, né, no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. E a Lei 10.520, pessoal, ela traz, né, esse direcionamento que disciplina outra modalidade licitatória que é existente, né, no direito positivo, que é o pregão. Então, é uma outra possibilidade, além do que tem no rol, né, do artigo 22 da Lei 8666. Então, atualmente, pessoal, excetuando as novidades, né, que vem na Lei 14.133 de 2021, a gente tem 7 modalidades licitatórias. Então, a gente vai apresentar para vocês, né, as possibilidades que tem, que de forma exemplificativa, né? A gente tem a concorrência, em qual lei ela está, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Todos esses 5 estão na Lei 8666 de 93. A consulta, ela vai estar na Lei 9.472 de 97 e o pregão está na Lei 10.520 de 2002. Então, o artigo 22, pessoal, parágrafo 8º, né, da Lei 8666, ela proíbe a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das existentes. A vedação, pessoal, ela vem a ser dirigida, né, à administração pública, mas não impede, né, que o legislador crie novas modalidades. E aí as 3 primeiras modalidades, né, como concorrência, tomada de preço e convite, elas diferenciam-se, né, basicamente em função, pessoal, do valor objetivo. Aqui é extremamente importante a gente ter esse destaque, né, que as 3 primeiras modalidades, concorrência, tomada de preço e convite, elas vão se diferenciar, né, em função do valor do objeto. E aí, em 18 de junho de 2018, foi editado, né, o decreto 9.412, que alterou as faixas, né, de preço das modalidades licitatórias. Então, para as obras, pessoal, e serviços de engenharia, os novos valores são, então, convite, né, até 330 mil, tomada de preço até 3.300.000, concorrência acima de 3.300.000.
Para a contratação, pessoal, dos demais objetos, né, são utilizadas as seguintes faixas. Então, convite até 176 mil, tomada de preço 1.430.000 e a concorrência acima, né, de 1.430.000. Então, a gente tendo essa atenção dos valores exatamente que vai custear cada licitação, a gente consegue, né, com tranquilidade, ter essa observação e seguir, né, a modalidade licitatória que realmente venha a ser real, né, para esse processo de licitação. Em relação aos valores de contratação, a gente tem algumas considerações importantes. Então, a gente destaca aqui para vocês, pessoal. Se houver fracionamento do objeto, cada parte, né, ela deverá ser licitada utilizando a modalidade cabível, né, para o valor integral. Isso está no artigo 23, parágrafo 2º da Lei 8.666. Essa regra, pessoal, ela impede a divisão do objeto, né, que funcione como mecanismo de fuga da modalidade correta, como se você pensasse em fracionar o procedimento licitatório para chegar ao valor que coubesse, né, àquela licitação. Então, outra observação importante, é sempre possível, né, utilizar modalidades mais rigorosas do que a prevista na legislação diante do valor do objeto. Então, por exemplo, se o serviço de engenharia ele tiver o valor integral, né, de 500 mil, caindo na faixa de tomada de preço, é possível, né, substituir essa modalidade por concorrência, mas não pelo convite. E aí esse é o sentido, né, que está no artigo 23, parágrafo 4º, da Lei 8.666. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço e, em qualquer caso, a concorrência. Então, aqui tem essa permissão, né, dentro desse processo licitatório. A gente tem também, pessoal, como informação importante, admite-se, né, que o legislador estadual ou municipal, no exercício de sua competência, né, para criar normas específicas sobre o tema, determine a adoção da concorrência como única modalidade licitatória permitida na respectiva esfera federativa. E para a contratação de objetos, né, com valor de até 10% da faixa máxima do convite, se tem a realização da licitação que não é obrigatória. Para as obras, pessoal, e serviços de engenharia de até 33 mil, e nos demais casos, né, para objetos de até 17.600, a contratação ela pode ser direta, né, por dispensa de licitação. Está no artigo 4º, inciso 1, né, inciso 1 da Lei 8.666 de 93. E a gente tem aqui uma questãozinha para a gente praticar, né? A gente chega nessa etapa aqui, que a gente tem 2 itens aí para vocês verificarem até onde a gente explanou e vocês identificar se esse item está certo ou está errado. A gente vai dar aí 1 minutinho para que vocês possam realizar, tá bom? Pronto, pessoal. Então, vamos identificar aqui esses itens. Então, os estados e os municípios, pessoal, eles podem legislar sobre citação, que significa que eles podem ter leis próprias sobre a matéria. Então, o Beneditinos aí contribuiu, né? Vamos perceber, tá corretíssimo, tá? Parabéns ao pessoal de Beneditinos, está sempre presente e atuando. Quero sentir também a presença dos demais polos, que eu tenho certeza que estão aí também olhando para as questões, né, tentando acertar, mas colaborem aqui no nosso chat para que a gente possa sentir a presença de vocês, né, e saber que está sendo importante esse processo formativo.
Outro item, pessoal, a contratação de empresas de publicidade pode ser feita sem licitação diante da natureza singular do serviço. E aí esse item aqui está errado, né? Parabéns aí também ao pessoal de Beneditinos que está super atento aí ao nosso processo formativo. Vamos continuar aqui, pessoal. Agora nós vamos falar sobre os contratos administrativos. É a outra temática da nossa aula. A gente não vai se aprofundar, pessoal, na explanação do que vinha a ser, né, todo o ideário dos tipos de modalidades de licitação. A gente apresentou os valores mínimos, né, de cada etapa, mas tem muito mais informações que vocês podem se aprofundar e conhecer lendo cada uma dessas legislações. O que a gente orienta sempre é que vocês busquem, né, exatamente a baixar essas legislações, tem em PDF, né, tem um arquivo salvo, e que pode ser útil, né, em algum momento que vocês venham estar dentro desse processo de trabalho, né, na administração pública. Agora a gente vai falar sobre os contratos administrativos. E aí no exercício da função administrativa, o poder público, né, ele vem estabelecer diversas relações jurídicas, né, com particulares, além de criar vínculos, né, especiais, pessoal, com a colaboração intergovernamental. Sempre, pessoal, que essas conexões subjetivas tiverem natureza contratual e forem submetidas aos princípios e regras do direito administrativo, a gente vai estar falando exatamente dos contratos administrativos. E aí são exemplos, pessoal, de contrato administrativo, que é o que a gente vai apresentar para vocês. A gente tem a concessão do serviço público, a parceria público-privada, que também pode ser usada a sigla, né, PPP, contrato de gestão, termo de parceria e contrato de gerenciamento. Então, vamos aqui. A gente tem vários conceitos também, né, sobre os contratos administrativos. Então, a gente tem o conceito da Di Pietro, da Carvalho Filho, e a gente vai seguir direto, pessoal, para a explanação, né, e direcionamento da nossa idealização de conceito de contrato administrativo. A gente extraiu desses dois teóricos, né, que estão extremamente importantes dentro desse processo formativo, né, dentro da área de direito administrativo, e a gente vai entender que contrato administrativo, ele ajusta, né, é o ajuste estabelecido entre a administração pública, agindo nessa modalidade, e terceiros, né, ou somente entre entidades administrativas, submetidas ao regime jurídico, né, administrativo, para a consecução de objetivos, né, de interesse público. E aí, sintetizando, pessoal, os itens, né, que está nesse conceito, né, a gente vai identificar alguns pontos que venham a ser úteis, né, para a própria formulação do conceito de contratos administrativos. Primeiramente, é o ajuste estabelecido entre a administração pública, que vai agir nessa qualidade, né, e terceiros. O que isso quer dizer? Na maioria das vezes, pessoal, o contrato administrativo ele é celebrado entre o ente público e pessoas privadas, né, que não pertencem à estrutura estatal, ou com outra entidade administrativa. Vai ter casos raros em que o contrato administrativo ele vem ser firmado, né, somente entre pessoas governamentais, que vai visar a cooperação mútua, a persecução de objetos comuns, e submetido, né, ao regime jurídico administrativo e para a consecução de objetivos, né, de interesse público. Então, os contratos administrativos ele tem como finalidade fundamental a consecução, né, de objetivos relacionados com a proteção do interesse da coletividade, né, do interesse do público primário. O artigo 22, pessoal, inciso 27 da Constituição Federal, ele fala sobre a competência de legislar, né, sobre os contratos administrativos, que compete também privativamente à União, né, para criar normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Então, como compete à União editar, né, somente as normas gerais, as outras entidades federativas, né, entretanto, elas possuem a competência de legislar para expedir regras, né, específicas em matéria de licitação em contratos. Então, a conclusão que a gente tem, pessoal, mais correta é que a competência para legislar sobre licitação em contratos é concorrente, né, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem legislar de forma suplementar, né, sobre contratos administrativos em geral ou acerca da disciplina das figuras contratuais específicas, né, como, por exemplo, das parcerias públicas privadas, né, e respeitando as normas gerais editadas pela União.
Então, até aqui, pessoal, a gente trouxe a idealização do conceito, né, do que vem a ser o entendimento, o direcionamento do contrato administrativo. A gente apresentou para vocês todos os itens, né, importantes desse direcionamento do conceito, né, desse contrato administrativo, da direcionamento exato, né, do poder público, né, da administração pública junto às empresas privadas, né, que vão estar ali somando nesse processo, né, tá executando, né, esse contrato administrativo, e de forma rara pode acontecer entre a administração pública, né, e outro órgão da administração, e assim ser firmando, né, parcerias ao longo desse processo. Vai acontecer de forma mais rara, sim. A gente trouxe também até aqui que compete, né, privativamente à União, mas cabe também aos estados, os municípios, né, ao Distrito Federal, a estar legislando, né, de forma suplementar no que couber, né, não indo contrário à Constituição, como a gente trouxe, né, dentro da pirâmide do teórico, né, que trouxe o entendimento do direcionamento da nossa legislação, a Constituição está no topo, né, e desse procedimento, as outras legislações elas não podem agir de forma contrária a esse direcionamento de entendimento. Então, toda e qualquer legislação, seja de licitação, do que a gente acabou de apresentar, ou seja dos contratos administrativos, elas devem seguir, né, as idealizações que estão na Constituição, né, e podem ter, sim, outras leis que venham a contribuir, mas que não podem ir de forma contrária, né, ao que está na própria entendimento da Constituição. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai falar aqui das questões dos contratos administrativos e contratos dos contratos da administração e contratos administrativos. Então, vai existir, pessoal, essa celebração, né, pela administração pública, que não são considerados contratos administrativos. E é importante a gente diferenciar o gênero, né, contratos da administração, que vem a ser, pessoal, exatamente, vamos destacar aqui para vocês, são todos aqueles, né, firmados pela administração pública, incluindo os regidos, né, pelo direito privado, e a espécie, né, de contratos administrativos que são considerados, né, como tais, somente os submetidos ao direito administrativo. É importante, pessoal, a gente destacar que os contratos privados, né, celebrados pela administração, também sofrem alguma influência do direito público, especialmente, né, quanto ao dever de prever licitação para a escolha do contratado. Então, só um minutinho, pessoal. Vamos só ajeitar bem aqui. Pronto. Para ficar corretinho aqui, alinhado. Pronto. Então, os contratos administrativos, pessoal, eles são caracterizados pela existência, né, de interesses contrapostos. É o caso da concessão do serviço público, do contrato de obra, né, e do contrato de fornecimento. Os convênios, pessoal, são os ajustes, né, que vêm a ser firmados pela administração para mútua cooperação, né, e com a ausência, né, de contraposição de interesses. E aí um exemplo de convênios, né, seria o termo de parceria, o consórcio e o convênio intergovernamental. O próprio artigo 241 da Constituição Federal ele vem auxiliar nesse entendimento, né, de direcionamento. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, pessoal, vão disciplinar, por meio da lei, os consórcios públicos, né, e os convênios de cooperação entre os entes federados, né, que vão estar autorizados à gestão associada de serviços públicos, bem como, né, a transferência total ou parcial de encargos, serviços, né, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. E aí a prévia licitação, pessoal. Então, em regra, a celebração do contrato administrativo ela exige a prévia licitação, exceto nos casos de contratação direta, né, que estão previstos na legislação, em que vai trazer, né, a inexigibilidade dessa situação de licitação, né, ou da dispensa. E aí nas hipóteses, pessoal, em que a realização do procedimento licitatório ela vem a ser obrigatória, os concursos, né, eles têm considerado que os contratos administrativos firmados sem a observância, né, da prévia licitação, ele possui direito, né, no plano de existência, sendo considerado, né, de forma incipiente, implícito, né, e inválido e ineficaz. Então a gente tem que ter essa atenção, né, e essa observação.
As normas aplicáveis, pessoal. Então, a gente vai destacar o que é que vem a ser aplicado dentro dos contratos administrativos. A gente tem, dentro da nossa legislação da Constituição Federal, né, o artigo 22, inciso 27, que diz: compete privativamente à União legislar sobre as normas de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública direta, autárquica e fundacionais da União, estados, distritos federais e municípios, e obedecendo o que tem disposto, né, no artigo 37, inciso 21, e para as demais empresas públicas e sociedade de economia mista. O que é que a gente tem aqui no artigo 37, inciso 21? Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, né, serviços, compras e alienação, elas serão contratados, né, mediante um processo de licitação pública que assegure, né, pessoal, a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas, né, que venham a estabelecer obrigações de pagamento, né, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos que tem na lei, né, e a qual somente vai permitir a exigência, né, de qualificação técnica e econômica indispensáveis, né, à garantia do cumprimento dessas obrigações. Já no plano infraconstitucional, ou seja, o que está fora da lei, né, da nossa Constituição Federal de 88, a gente vai ter diversas leis que vão disciplinar, né, sobre os contratos administrativos e as suas várias espécies. Então, a gente vai destacar aqui. A gente tem a Lei 8666, que vai falar sobre os contratos administrativos, que vai definir, né, pessoal, as normas gerais sobre licitações e contratos válidos, né, para todas as esferas administrativas. A gente tem, pessoal, que é importante a gente frisar que no artigo 54, né, da lei, ela submete os contratos administrativos à aplicação supletiva, né, aos princípios da teoria geral dos contratos e às disposições de direito privado. E as disposições da Lei 8666 elas são válidas, né, para os três poderes estatais. A gente tem como lei infraconstitucional, pessoal, a Lei 8.883 de 94, que trouxe alterações importantes dentro do conteúdo da Lei 8666. A gente tem a Lei 9.887 de 95, que traz, né, a disciplina, né, a concessão e as permissões de serviço público. A gente tem a Lei 9.637 de 98, que prevê, né, a celebração de contratos de gestão. E a gente tem a Lei 9.790 de 99, que traz, né, todo o entendimento do termo de parceria entre a União Federal e as organizações de sociedade civil, né, de interesse público, que são as OCIPs. E a gente destaca aqui outras leis, pessoal, como a Lei 11.079 de 2004, que traz sobre a questão de contratação, né, de parceria público-privada, PPP, a Lei 11.107, que traz, né, as informações sobre os consórcios públicos, a Lei 12.232, que disciplina, né, sobre as normas gerais para licitação e contratação de serviço de publicidade do governo, né? E a gente tem a Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, né, e contratos administrativos também, que já está em vigência e concomitante com a Lei 8.666 de 93. Então, sobre o conceito de contratos administrativos, pessoal, a gente tem o artigo 89, que diz: os contratos de que trata, né, a lei regular-se-á pelas suas cláusulas, né, e pelos seus preceitos de direito público, e a eles, né, vão ser aplicados de forma supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. O que é que a gente tem aqui para fechar esse entendimento e esse direcionamento? A gente trouxe que a nossa Constituição ela traz todas as tratativas, né, todas as percepções do que vem a ser o contrato administrativo. Então, a própria Constituição Federal de 88, nos seus artigos, né, que a gente mostrou para vocês, fez a leitura, traz esse direcionamento de entendimento dos contratos administrativos. Mas também vamos ter as legislações infraconstitucionais que vêm a somar, né, nesse entendimento, no direcionamento das modalidades de como podem acontecer os contratos administrativos e trazer todo o entendimento, né, de forma evolutiva nesse processo que a sociedade está inserido. Então é extremamente importante a gente perceber, né, que existem as legislações e a mais atual, né, é a lei que alterou em 2021, que é a 14.133, né, que traz, né, ela já está em vigência de forma concomitante com a lei 8.666 e que em 2023 vai estar de forma efetiva, né, somente ela, tratando especificamente sobre as licitações que a gente explanou no início da nossa aula e agora
falando dos contratos administrativos, que também vai estar vinculado nessa legislação. Então, é extremamente importante e válido a gente saber a existência das legislações. Não necessariamente a gente precisa se aprofundar, mas saber que existe uma real necessidade a gente buscar de forma específica, né, a legislação que venha contribuir para o nosso entendimento, nosso direcionamento, né, formativo nessas propostas e conhecimento dentro dos contratos administrativos, tá bom? Então, vamos seguir aqui na nossa apresentação, pessoal. O que é que a gente tem aqui ainda? As características dos contratos administrativos, um ponto muito importante. Então, a doutrina ela apresenta diversas características desses contratos administrativos que a gente vai identificar aqui para vocês. Então, a gente tem a submissão ao direito administrativo, né? Então, os contratos administrativos eles vão ser submetidos aos princípios, né? A gente vai estar submetido aos princípios e regras de direito público, especialmente direito administrativo, sujeitando-se às regras jurídicas capazes de viabilizar a adequada, né, defesa do interesse público. A gente tem, pessoal, a presença da administração em pelo menos um dos polos, né, porque se é um contrato firmado para atender a necessidade da administração pública, essa administração ela tem que estar junto, né, ou seja, junto com a empresa privada, né, ou de forma rara, né, com outro ente da administração. A gente tem a desigualdade entre as partes, isso porque o interesse público defendido pela administração é juridicamente mais relevante, né, que o interesse privado do contratado. E a mutabilidade, né, do direito administrativo, pessoal. A legislação ela autoriza, né, que a administração pública ela venha promover a modificação unilateral, né, de cláusulas do contrato, instabilizando, né, a relação contratual diante as causas, né, supervenientes de interesse público. Então, nessa primeira parte, pessoal, das características dos contratos administrativos, é extremamente importante, né, a gente se ater aos detalhes, né? Os contratos administrativos eles estão vinculados, né, à subordinação do direito administrativo, então os princípios gerais, aos conceitos do entendimento, né, do direito administrativo estão ali presentes. A gente tem, pessoal, a presença, né, sempre da administração pública, ela está sempre dentro de um dos polos, né? Claro que, de modo geral, ela vai estar se gerenciando esse contrato administrativo com um particular privado, mas existe possibilidades, né, dela firmar esse contrato administrativo com o próprio outro órgão, né, da administração pública que venha a ter uma relação próxima, né, e direcionamento para esse entendimento. Então, a gente entendendo essas partes, né, essas características, facilita bastante, né, o nosso procedimento de entendimento, né, de relação do que o contrato administrativo venha a influenciar dentro da administração pública, né, venha a somar para que a administração pública possa atuar, né, e servir à comunidade, servir à sociedade, trazendo todas as benesses, né, todos os benefícios que venham a ser úteis para a sociedade como um todo, tá? Então, seguindo aqui o nosso direcionamento, a gente vai apresentar aqui mais destaques, pessoal. A gente tem como característica a existência, né, de cláusulas exorbitantes, que são disposições contratuais, né, que definem poderes especiais para a administração dentro do contrato, né, em que vai projetando para uma posição de superioridade em relação ao contratado. O formalismo, né, que o contrato administrativo ele não tem forma livre, né, ele deve observar o cumprimento, né, dos requisitos intrínsecos e extrínsecos. Em regra, pessoal, os contratos administrativos eles devem ter a forma escrita, né, e aí é nulo, né, a gente vai destacar até de outra cor, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Não faz sentido, né, pessoal, a gente ter esse tipo de possibilidade. A bilateralidade, né, o contrato administrativo, ele prevê obrigações para as duas partes. A comutabilidade, né, normalmente existe uma equivalência entre a obrigação das partes contratantes e a confiança recíproca, né, que é o contrato administrativo, que é personalíssimo, né, e celebrado em intuito personae. Isso porque o preenchimento, né, de determinadas exigências subjetivas e objetivas ele foi decisivo, né, para determinar a escolha do contratado. Então, nessa outra parte aqui, pessoal, das características dos contratos administrativos, vai ter esse formalismo, né? É obrigatório, exatamente, que se tenha um contrato escrito, né? Não tem como a gente dizer, fazer uma empresa privada simplesmente prestar um serviço que vai custear um valor muito alto e ser verbal, né? E aí, se a administração pública não pagar,
se ela não fizer a parte dela, né? Porque se ela está contratando, ela tem que, de algum modo, repor essa necessidade, né? Então, é extremamente importante, né, ter esse contrato firmado, porque assim, uma das partes pode cobrar um do outro, né? E aí, se não tiver, automaticamente vai dificultar esse processo, não faz nem sentido, né? Então, todo contrato administrativo tem que seguir a formalidade, né? Ser um contrato escrito para que as duas partes possam ler, né? E se inteirar de tudo aquilo. A confiança recíproca também é um outro ponto extremamente importante, pessoal. Em que, se não houver confiança, como é que vai ser executado esse contrato, né, administrativo? Então, a confiança é um ponto crucial, né, nesse processo para que se possa, né, ter essa relação de forma coesa, né, entre a administração pública, as empresas privadas, né, que vão estar servindo esse tipo de serviço e, nos casos raros, né, a outra órgão público, né, outra órgão dentro da administração pública que venha estar ali colaborando nesse processo. Então, são coisas que são extremamente importantes, né? A gente ter essa atenção. Parece bobagem, né? A gente dizer assim, todo contrato administrativo precisa da formalização escrita. Mas, às vezes, né, não pela ignorância, mas até pelo passar das situações, pode achar que pode, se acontecer uma situação dessa, e a gente está trazendo aqui, dentro das características, né, que é obrigatório a concretização desse contrato escrito, né? E aí essa confiança recíproca vem como um fechamento, né, de toda a legislação dessa proposta, tá? Então vamos dar sequência aqui a esse entendimento. Antes de mais nada, pessoal, é mandar um abraço aí para Ivone Moraes de Souza, o pessoal aí de Severino Souza, né, que estão pedindo um alô aos alunos, né, a Rafaela, a Emanuele, a Joelma, né, e a professora Silva. Então, um grande abraço aí vocês, tá, que estão aí nos acompanhando. A gente está quase encerrando, né, a nossa aula, mas a gente fica muito feliz de ter a presença de vocês ao longo de toda a nossa aula, né, porque isso traz uma gratificação muito grande, né, de sentir vocês aí junto com a gente, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa explanação, pessoal. A gente traz um quadro, pessoal, a diferença entre as relações em relação aos contratos privados. Então, aqui a gente tem um quadro comparativo, né, entre os contratos privados e os contratos administrativos, em que a gente tem, isso foi extraído do professor Maza, né, que é um dos grandes expoentes dentro do direito administrativo. Os contratos administrativos, a aplicação do direito privado, já nos contratos administrativos, a aplicação é do direito público, né? Nos contratos administrativos, pessoal, as normas gerais previstas estão no Código Civil de 2002. Já os contratos administrativos, por hora, né, a gente vai destacar aqui que as normas gerais estão previstas na Lei 8666 de 93. Exemplo de contratos privados, contratos, né, de compra e venda simples e comodada. Já no exemplo de contratos administrativos, pessoal, a gente tem a concessão de serviço público, consórcio público, parceria público-privada, né? Já nos contratos administrativos, a gente tem a igualdade entre as partes, a horizontalidade, e já nos contratos administrativos, a administração ela ocupa uma posição de superioridade contratual, né? Então tem uma verticalidade aqui no processo. Nos contratos administrativos, pessoal, a gente tem as cláusulas imutáveis, e já nos contratos administrativos, a gente tem a mutabilidade, né, unilateral das cláusulas por vontade da administração, enquanto nos contratos privados, as cláusulas são imutáveis, né? E também nos contratos privados, a gente tem a defesa dos interesses privados, né? E já nos contratos administrativos, tem a defesa do interesse público. Então, a gente consegue, nesse quadro, ter toda a atenção, né, a observação da diferença, né, de como é o contrato privado e como é exatamente o contrato administrativo, tá? Os sujeitos do contrato, pessoal. Então, no artigo 6º, inciso 14 e 15 da Lei 86.93, ele define, né, contratante como órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. E o contratado, pessoal, é como a pessoa física ou jurídica signatária, né, do contrato com a administração pública. Então, em regra, os contratos administrativos vão ser bilaterais, né? Então, os contratos administrativos são bilaterais, celebrados entre a administração contratante e o particular contratado.
E aí a gente tem os contratos em espécie, pessoal. Então a legislação brasileira, ela contempla, né, as diversas espécies de contrato administrativo. A gente vai destacar aqui os mais importantes. A gente tem um contrato de obra pública, o contrato de fornecimento, né? Então a gente também tem o contrato de prestação de serviço, de concessão de serviço público, né, de permissão do serviço público, como também concessão do serviço público precedida, né, de obra. Então aqui a gente destaca, né, esses principais espécies de contratos administrativos. A gente vai ter também, pessoal, a concessão de uso de bem público, os contratos de gerenciamento, os contratos de gestão, termo de parceria, parceria público-privada, consórcio público, né, os contratos de convênio, os contratos de credenciamento. E aí a gente deixa aqui, pessoal, nessa explanação desses contratos em espécie, né? A gente apresenta para vocês todos os tipos que existem, a gente vai destacar uns que a gente vivencia, né, dentro da nossa realidade da administração pública com mais proximidade, né? Então a gente vai apresentar aqui os principais tipos de contrato administrativo. A gente trouxe de forma o rol taxativo dos tipos de contrato administrativo que existem, né, que são vários, vocês perceberam nos slides anteriores, e a gente vai destacar aqui os principais, né, que venham facilitar o nosso processo de conhecimento, de direcionamento de ensino-aprendizagem, tá? Então a gente vai falar do contrato de obra pública. O que é isso exatamente, professor? Então a gente vai destacar aqui os principais pontos para vocês, tá? Então o contrato de obra pública, ele é o ajuste, né, por meio em que a administração ela seleciona a empresa privada com a finalidade de realizar a construção, a reforma ou a ampliação de imóvel destinado ao público, né, ao serviço público. Então, por exemplo, se a administração pública contrata, né, uma empresa privada para reformar uma escola ou um hospital, então vai estar tendo esse contrato de obra pública, né? Eli Lopes Meireles, pessoal, que é uma das grandes teóricas, né, dentro do direito administrativo, ela diz que as obras públicas podem ser de 4 tipos. Equipamentos urbanos, né, que podem ser ruas, praças e estádios, equipamentos administrativos, como aparelhos para o serviço da administração pública em geral, empreendimentos, né, de utilidade pública, ferrovias, rodovias, né, edifícios públicos. E a gente tem aqui os edifícios públicos, são as repartições e cadeias. Então, o poder público ele pode, né, fazer esse contrato de obra pública para, assim, dar uma melhor comodidade, né, à comunidade, à sociedade. E a Eli Lopes Meireles, de forma didática, né, ela apresenta 4 tipos, né, de concretização desses contratos de obra pública. Então, se a gente tem uma reforma de um hospital, de uma praça, né, de uma rua que ainda não tem calçamento ou que o calçamento está danificado e precisa de melhorias, a administração pública municipal ou, no caso de uma escola que for do Estado, o Estado vai fechar esse contrato de obra pública para dar essa revitalização, né, trazer mais modernidade, mais comodidade e dar mais qualidade, né, para a sociedade. No caso da escola, os alunos, né, que estão ali inseridos dentro daquele município e que é prestado pelo Estado. Ou se é uma escola municipal, o município, né, que gerencia essas melhorias e trazer mais qualidade de vida, né, para aquela sociedade. As reformas vão ser das mais diversas formas, desde a implementação, pessoal, de colocar ar-condicionados, né, colocar um forro, né, para que se possa ter um ar-condicionado, trazer mais luminosidade para a sala de aula, a pintura, né, a construção de novas salas, uma quadra poliesportiva, né, que venha colaborar no processo de lazer dos alunos, da educação física, né. Então tudo isso vem a somar nesse procedimento, tá bom? Vamos apresentar aqui outras informações relacionadas, né, aos contratos em espécie. O que é que a gente ainda tem aqui? A gente tem os contratos de fornecimento, pessoal. Então, o que é o contrato de fornecimento? É o contrato administrativo por meio do qual a administração ela adquire, né, coisas móveis para utilização das repartições públicas ou estabelecimentos públicos. Então, exemplos, contratos de fornecimento de gênero alimentício para a escola de rede pública, em que a escola ela vai contratar uma empresa, né, que vai fornecer esse tipo de serviço. A gente tem, pessoal, os contratos de prestação de serviço, que é todo aquele que tem por objeto, né, a prestação de uma atividade destinada a obter, né, determinada utilidade e interesse para a administração pública ou para a coletividade. E aí a gente tem como exemplo, pessoal, o contrato de prestação de serviço, a coleta de lixo, né, que passa dentro da nossa
nossos bairros, né, aqui na realidade de Teresina, as coletas de lixo ela passa 3 vezes na semana, né, nos municípios, conforme as reais logística, né, e necessidades dos seus municípios. A gente tem também a questão de demolições, conserto, né, instalação, montagem, operação, conservação, né, reparação, adaptação e manutenção, transporte, como exemplo, né, desses contratos de prestação de serviço, bem como locações de bens, publicidade, né, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. O que a gente tem aqui ainda? A gente tem os contratos de concessão, né? E o que é essa concessão? Ela é utilizada, pessoal, na legislação brasileira para designar diversas espécies de contratos ampliativos, né? Em que a administração pública ela delega ao particular a prestação de serviço público, a execução de obra pública ou o uso de bem comum. A gente tem também como prestação, um contrato administrativo, a permissão de serviço público, em que é exatamente, pessoal, a permissão de serviço é um ato administrativo unilateral, discricionário, né, intuito personal e precário, que vai realizar mediante prévia licitação a delegação, né, temporária da prestação do serviço público. Então, essa permissão do serviço público, a administração pública vai ceder de forma delegada para o terceiro, para que ele, de forma temporária, realize isso. Mas para que venha a ter a permissão de serviço público, tem que ter a licitação, tá? A gente tem, pessoal, o termo de parceria. E aí aqui é o instituto, né, um instrumento firmado entre o poder público e as organizações da sociedade civil, de interesse público, como as OCIPs, né, que vão estar caracterizadas com um vínculo de cooperação, fomento e execução das atividades de interesse público. Aí a gente tem a parceria público-privado. A parceria público-privado, pessoal, que foi criada pela Lei 11.079 de 2004, em que essas parcerias público-privadas são instrumentos, né, contratual concedido para incentivar o investimento privado, né, no serviço público, por meio de repartição objetiva dos riscos, né, entre o Estado, no caso o parceiro público, e o investidor particular, o parceiro privado. E aí aqui, pessoal, a gente encerra a nossa explanação, a gente traz um momento de relembrar, né, tudo aquilo que a gente apresentou. É extremamente válido, né, importante a gente fazer esse fechamento, né, a gente ter essa colaboração formativa no processo, né, de construção desse conhecimento que vocês precisam, né, e que é importante tanto para mim, que estou aqui ditando, né, tá falando esse conteúdo, tá trabalhando, reavivando, né, a gente acaba aprendendo junto. Então, o que é que a gente teve hoje? A gente falou sobre o processo de licitação, o direcionamento, né, de conceitos, entendimentos dos teóricos, a gente trouxe para vocês, o que a gente consegue extrair, né, desse entendimento do conceito de licitação, a gente trouxe a quem compete exatamente, né, a estar legislando sobre a licitação, a gente trouxe, né, as legislações infraconstitucionais que fazem, né, e contribuem quanto à idealização do que vem a ser essa licitação, né, e aí isso é muito importante, porque com o processo evolutivo da sociedade, vem impactar, né, de forma positiva, para que se tenha, né, esse direcionamento de entendimento. Aí a gente apresentou para vocês as formas de licitação, né, como é que se pode chegar a cada uma delas, as exceções, né, as situações, pessoal, que se pode ter a dispensa da licitação, né, ou a inexigibilidade da licitação. Então a própria legislação, né, tem todo esse direcionamento, todo esse entendimento, tá bom? E aí a gente entrou nos contratos administrativos. Da mesma forma, a gente trouxe, né, o direcionamento para vocês do conceito, né, dos entendimentos dos teóricos, dos direcionamentos, né? A gente trouxe também toda a perspectiva a quem compete legislar sobre os contratos administrativos, né, que compete à União, que pode o Estado, os municípios, o Distrito Federal agir também ali de forma conjunta, né, de forma suplementar a esse processo. E a gente apresentou, pessoal, toda a idealização, né, das características do contrato administrativo, né, que precisa ter um contrato firmado, contrato escrito, né, que tem que ter a parceria ali entre a administração pública e a empresa privada, né, que vai estar ali realizando esse contrato, né, tem que ter a confiança exata dos envolvidos, e a gente trouxe, né, de forma exemplificativa, todas as possibilidades que vem a ter sobre os contratos administrativos, né, e por fim a gente selecionou os principais, os mais
executados, né, para trazer aqui para vocês com clareza, né, e vocês entenderem como é que acontece esses contratos administrativos. Então a gente fica muito feliz a participação de vocês, a gente deixa um abraço aí à Fartura do Piauí, a Belém do Piauí, a Beneditinos, né, a Isaías Coelho, Landry Salles, né, a Alvorada do Rugueia. Então a gente fica muito feliz de estar aqui encerrando essa etapa. Na próxima aula a gente vai continuar com o nosso conteúdo, com mais direcionamentos, né, para que vocês tenham as competências necessárias dentro do curso de técnico de secretariado. Então, pessoal, desejo para vocês um ótimo resto de dia, um bom almoço. Aproveitem para estudar e fortalecer esse processo de ensino-aprendizagem. Também um grande abraço às professoras aí, mediadoras, que nos auxiliam nesse processo, né, que estão aí junto aos alunos, contribuindo nesse processo de ensino-aprendizagem, acreditando, né, que a educação transforma vidas. Então, um grande abraço e até a próxima aula, tá bom, pessoal?